Vamos ver agora o conhecimento de senso comum. Outra forma de conhecimento, mais antiga até que o conhecimento mítico, é o conhecimento de senso comum, ou também conhecimento empírico. Mas empírico não no sentido de experimentação científica, mas da impressão superficial que temos do mundo a partir de nossos sentidos. O conhecimento de senso comum é o conhecimento obtido ao acaso. É uma forma de conhecimento informal, espontâneo, adquirido do contato direto com o mundo, geralmente obtido por tentativa ou erro. O conhecimento do senso comum é o conhecimento adquirido através de ações não planejadas. Segundo o filósofo, professor e escritor espanhol Adolfo Sánchez Vázquez, o senso comum é o ponto de vista do praticismo, prática sem teoria ou com o mínimo dela. Na consciência de senso comum e prático, entendido num sentido estritamente utilitário, contrapõe-se à teoria. Esta se faz desnecessária ou nociva para a prática. O ponto de vista do senso comum docilmente se desdobra aos ditames ou exigências de uma prática esvaziada de ingredientes teóricos. Em lugar destes, tem-se uma rede de preconceitos, verdades estereotipadas e, em alguns casos, superstições de uma concepção irracional, mágica ou religiosa do mundo. Para o senso comum, a prática se basta a si mesma. Essa frase de Adolfo Sánchez Vázquez ilustra muito bem o que é o senso comum. Vamos ver mais algumas características do que é o senso comum. O senso comum é uma forma de pensar e de agir que se limita à aparência das coisas, e por isso é simples e superficial. O senso comum é uma forma de pensar obtida por meio do contato direto com o mundo através dos nossos sentidos, sem que necessariamente passe pelo crivo de nossa reflexão crítica. O senso comum acaba sendo insuficiente para termos uma compreensão profunda da realidade em que vivemos, pois depende dos sentidos humanos, que, por sua vez, possuem limitações para a compreensão da realidade. O senso comum também se caracteriza como sendo um conjunto de ideias formadas e partilhadas, muitas vezes pela maioria das pessoas, que são tidas como verdadeiras, mas que carecem de qualquer fundamentação ou evidência de sua verdade. Um exemplo disso são as fake news, tão divulgadas hoje em dia pelas redes sociais. O senso comum se caracteriza pela naturalização de um conjunto de ideias e valores constituídos pelos costumes, hábitos, tradições, normas, éticas e convicções de uma sociedade. Agora, o que significam na prática todas essas características do senso comum? Significam que todos possuem informações acerca de coisas que dizem respeito à sua vida. São informações que fundamentam e explicam nossas escolhas e ações no cotidiano. Se nós pegarmos o dicionário Michaelis, senso significa faculdade de julgar, de raciocinar, entendimento, sentido, direção. E nessa perspectiva, o senso comum seria o modo de pensar da maioria das pessoas, a partir de noções comumente admitidas pelos homens. Como eu já disse, algumas dessas informações dizem respeito apenas a coisas sem grandes implicações sociais, como, por exemplo, acreditar que colocar garrafas PET cheias de água em cima do medidor de consumo de energia elétrica residencial vai ajudar, de alguma forma,
a reduzir o valor devido pelo fornecimento de eletricidade. É como se a água fosse chupar o valor da conta da luz. Outros já possuem um impacto maior na vida em sociedade. São aquelas informações, por exemplo, que dizem respeito a questões de natureza política, econômica e social, que se manifestam, por exemplo, em períodos eleitorais. Para exemplificar, eu vou pedir a você, antes de nós avançarmos, que assista a este vídeo sobre as eleições. Começa agora o programa do candidato. Olá, eu sou o candidato. Enquanto a câmera se aproxima calmamente, eu falo pausado para que você, eleitor de classe baixa, entenda. No momento em que a câmera fecha em close, eu preparo uma frase de efeito para finalizar o discurso. Frase de efeito. Vote candidato! Vote número do candidato! Eu sou o apresentador jovem e estou aqui para dar a sensação de que o candidato tem ideias novas e oxigenadas. Eu tenho brilho nos olhos, hormônios à flor da pele e falo com muita confiança. E agora eu vou falar coisas boas sobre o candidato e vou apresentar também a sua plataforma, que deve parecer, claro, inovadora. Aqui eu afirmo que o candidato vai fazer melhorias para a saúde, apresentando gráficos estatísticos simples. Agora eu falo com uma cara emborrada dos problemas da gestão atual. E de repente eu sorrio, lembrando que o candidato vai melhorar a situação aumentando o número de empregos. Fotos em preto e branco da época da ditadura. O candidato em montagens de protesto e sendo perseguido pelo sistema. Eu sou um político bem-sucedido do mesmo partido. E estou aqui convidado para dar uma mensagem de apoio genérica ao nosso candidato, que eu não sei nem o número, nem o nome. Agora é a hora do jingle. Pessoas felizes se dando as mãos. Agora é a hora que eu finjo que pra apoiar não ganhei um tostão. Jovem sorrindo, cantando e fazendo sinais com as mãos. Belas imagens de uma cidade antes do refrão. Candidato, número do candidato. Gráfico mostra o crescimento da aprovação do candidato. Número do candidato. Recortes de jornal destacam manchetes de apoio e a locução afirma que a campanha está na boca do povo. Elogio, só elogio. Resposta pronta e combinada antes de começar a gravar. Elogio o candidato, né? Elogio. Confio muito nele, né? Popular bonito, mas completamente estúpido, dando apoio ao candidato. Apoio o candidato. Muito apoio. Para finalizar, eu digo que acredito no candidato. E completo com algo emocional e redundante. Como a cidade é linda e pode ficar ainda mais linda. O vídeo utiliza um tom de brincadeira para falar de como são pensadas e construídas as campanhas eleitorais na TV. Se você buscar vídeos na internet de campanhas eleitorais passadas, de preferência de candidatos a cargos majoritários, governador, presidente e prefeito, verificará que o vídeo é mais que uma brincadeira, pois as estratégias nele apresentadas são realmente as utilizadas pela maioria das campanhas eleitorais. Pergunto a você, pedindo que leve em consideração o que foi falado acerca do senso comum. Campanhas eleitorais feitas dessa forma estão investindo na inteligência e na capacidade de reflexão das pessoas ou estão apelando para o senso comum? Campanhas políticas realizadas dessa forma servem para esclarecer o eleitor ou mantê-lo como mero espectador do jogo político?
Por sua natureza superficial, o senso comum acaba se misturando a crenças e preconceitos, evitando que as pessoas reflitam com profundidade sobre a realidade que as cerca, como, por exemplo, em frases feitas, conclusivas e que não permitem o contraditório, como, por exemplo, bandido tem que matar. Essa ideia, essa frase, representa a recusa do Estado do Direito, o que em diversas ocasiões leva as pessoas a cometerem ou serem coniventes com linchamentos, por exemplo, e banalizarem a violência. Não raras vezes, pessoas inocentes acabam sendo vítimas da superficialidade desse tipo de julgamento, como o caso da dona de casa Fabiane Maria de Jesus, de 33 anos, que mesmo inocente, foi linchada por moradores do bairro Morrinhos, em Guarujá, no litoral de São Paulo, no ano de 2014, no mês de maio. Outra frase: todo político é ladrão. Se todo político fosse ladrão, o Brasil, por exemplo, com certeza já teria ido à falência. O curioso é que, apesar desta ser uma ideia amplamente difundida, o fato é que muitos políticos, comprovadamente envolvidos em caso de corrupção ou outros crimes, continuam se elegendo, beneficiantes de uma prática antiga, a compra de votos ou a troca de favores. No exercício do direito do voto, a escolha, muitas vezes, é feita sem critérios, o que favorece a reeleição de políticos com, no mínimo, sérias dúvidas acerca de sua integridade moral, como aponta o site jornalístico Congresso em Foco, em que afirma que, de cada 4 políticos, 1 está sendo investigado ou sofre algum tipo de denúncia, né, por corrupção ou por má gestão dos recursos públicos. Agora, independente do grau de instrução acadêmica, o fato é que muitas de nossas convicções e ações possuem sua origem no senso comum. Como vimos, o senso comum, por ser superficial, ingênuo, incoerente e difuso, acaba nos conduzindo a valores e ações equivocadas, ao conformismo, quando não perigosas e violentas. O filósofo e jurista italiano Norberto Bobbio, ao apresentar a base irracional do preconceito, levanta a hipótese de que a crença na veracidade de uma opinião falsa só se torna possível porque essa opinião tem uma razão prática. Ela corresponde, diz o Norberto Bobbio, ela corresponde aos desejos, às paixões, ela serve aos interesses de quem a expressa.